Quando alguém te falar não, agradeça de coração e eu vou te explicar por quê. Fique comigo. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje eu vou te falar sobre gratidão diante do não. Faz bastante sentido, acompanhe o meu raciocínio, mas eu só vou te contar se você clicar em gostei, comentar e compartilhar. Me ajuda a espalhar a mensagem do canal, porque assim a Revolução Vocal cresce, acontece, né? O canal cresce. Frida, você me distraiu. Eu sou a Frida. Vamos lá, Frida. Vamos falar pro pessoal, Primeiro também, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o canal continua bombando com conteúdo de segunda a sexta. Você que quer cantar de verdade, fica aqui comigo porque eu vou te passar informação de qualidade. Bom, o tema do vídeo de hoje é: se alguém te disser não, ofereça gratidão, sinceramente, de coração, e eu vou te explicar por quê. Bom, tem uma história aqui bem pessoal minha que eu quero compartilhar com vocês, falo ela no final do vídeo, mas eu quero falar muito da minha visão de professor de canto. Eu dou aula para os desenganados pelos médicos. Eu tenho alunos muito talentosos que chegam para mim assim, praticamente prontos, estrelas que às vezes só estão querendo se aperfeiçoar um pouco, ou estão querendo, sei lá, ter um pouquinho de acreditar mais em si mesmo e tal. Mas eu também tenho muitos alunos que começam do zero, ou que têm muita dificuldade, e que constroem mesmo a sua técnica ali. Tenho aqueles que já vêm traumatizados, sempre aparece um que ou veio de um problema, ou veio de uma situação muito chata, ou de que uma situação onde as pessoas não acreditaram nele, ou então realmente a pessoa não tem assim as habilidades desenvolvidas e ela acaba tomando não ali da vida, ou de um parente, ou de um amigo, ou de um teste, etc. Então eu falo que eu sou professor dos desenganados pelos médicos. Mas mesmo essas pessoas em situações tão extremas de reprovação em relação ao ato de cantar, elas vêm procurar a mim, e eu acho que esse fato de elas virem procurar uma pessoa, né, já indica que elas sabem que é possível para elas ser melhor do que elas são hoje. Por quê? Olha a minha lógica. Quando, por exemplo, alguém fala para você, você não consegue cantar, e aí você vai até um professor de canto e pergunta para ele, olha, você acha que eu consigo cantar? É porque você já tá dando para si mesmo o benefício da dúvida, né? E aí as pessoas me procuram e elas chegam assim, nossa, você foi muito bem recomendado, falaram muito bem de você, graças a Deus eu tenho muitas recomendações, né? Eu sei, tem muita dedicação, eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu acredito que eu tenho uma certa vocação para lecionar, mas eu sou muito grato por isso, assim, porque eu tenho muitos alunos por indicação. Então, essa é mais uma dica extra aqui, né? Que uma reflexão, tipo, faça o que você tem que fazer, bem feito. O que você quer fazer, vai lá e faça, porque com o tempo, meu filho, não tem outra possibilidade. São 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Uma vai indicar para outra e você vai ter, sei lá, se for um trabalho, né? Então, no meu caso, eu falo que os meus alunos são os meus clientes. Então, se eu trato bem um cliente, se eu ajudo um cliente, ele vai me indicar para outro e acontece isso mesmo, é dito e feito, assim. Mas aí, então, eu tenho muitas boas recomendações dos meus alunos clientes, e aí chega alguém para mim e fala assim, nossa, você ajudou a pessoa, ela melhorou muito, ela mudou a voz dela, estou encantado, então ela falou muito bem de você. Então, eu queria saber se eu também tenho a possibilidade, tipo assim, a minha opinião vai fazer diferença para a pessoa, com certeza. O meu olhar, ela quer ter contato com a minha didática, etc. Mas se ela está me procurando, é porque ela sabe, no fundo ali, ela sente que ela é capaz de aprender o que eu tiver para ensinar. Porque se ela não acreditasse, não sentisse que ela não é capaz, ela não viria até a mim. Ela não iria até lugar nenhum, ela simplesmente desistiria. Então, se ela ainda não desistiu, é porque ela sente que ela é capaz. Então todo mundo, eu acredito mesmo, assim, todo mundo é capaz de cantar e de cantar melhor. Assim, então, claro, tem algumas pessoas que têm o dom, tem uma aluna de 6 anos agora que, assim, ela me choca. Eu vou
montar um videozinho dela pra mostrar pra vocês, assim, ela realmente tem um carisma e uma facilidade pra cantar que é impressionante. Ela veio fazer aula comigo e eu sinto assim, eu brinco com a mãe dela, que eu tô dando um empurrãozinho nela, assim, porque já tem tudo ali. Mas tem os outros alunos que têm mais dificuldade, às vezes já são adultos e tal, mas e se eles derem os passos que eles necessitam dar, eles vão alcançar até mais do que eles esperam. E aí que vem agora, vai entrar a minha história pessoal. Bom, mas antes de te contar, vou te lembrar, clique em gostei, comenta, compartilha e se inscreva no canal, ok? Vamos lá. Quando eu era criança, né? Eu tinha 8 anos de idade, eu fiz uma música lá na escola que eu estudava, porque a gente era estimulado muito a cantar. E eu já fazia uns teatrinhos, assim, eu já tinha uma coisa de falar em público, não tinha medo de me expor, assim. Eu gostava de fazer, apesar de eu ser um pouquinho tímido, eu gostava de fazer teatro, de falar, de estar na frente, assim. E eu queria muito cantar, porque meu pai cantava, né? Meu pai é muito afinado até hoje, meu pai toca violão, acordeon, sem nunca ter feito aula, só de autodidata mesmo. Então meu pai é muito musical e muito artístico, assim, meu pai é muito engraçado e tal. E aí ele juntava minhas irmãs para cantar, porque as minhas irmãs faziam parte de um grupo de um monte de meninas cantoras lá da igreja. Não era nada assim um coral, mas era um grupo de meninas que cantava dirigida por um violeiro lá da igreja. E meu pai juntava minhas irmãs para cantar. E um dia ele falou assim, vem cá gente, vamos cantar galopeira. E eu fui doido babando, falei, eu também quero. E o meu pai falou assim pra mim, não, você não consegue. E por que meu pai me falou isso? Que ele era ruim? Porque ele não acreditava em mim? Porque eu era sem talento? Não, meu pai falou isso porque eu tinha muito problema respiratório, né? Eu vivi internado quando eu era criança, eu fui internado 9 vezes, eu acho. Eu acho que é isso mesmo, foram muitas. E às vezes já chegou ao ponto de eu sair do hospital num dia e ter crise em casa e voltar a ser internado no outro. Então eu respirava muito mal, eu tinha bronquite, asma e tal, essas coisas, problemas respiratórios assim frequentes. Então cantar galopeira, se vocês não sabem, galopeira é aquela música galopeira, segura a nota não sei quanto tempo. Aí, e meu pai pensava, pô, se ele tentar cantar isso, ele vai morrer, né? Então ele tava me protegendo, ele tava querendo o melhor pra mim. E aí, não sei se o jeito, não lembro exatamente o jeito que ele falou, mas na minha cabeça foi uma coisa tipo, não, você não consegue. E aí aquilo, eu engasguei, né? E aí eu pensei, eu vou me tornar cantor. Depois desse episódio, com 9 anos de idade, eu entrei num concurso, que era um concurso do bairro mesmo, assim, pra você ter ideia, o palco era um caminhão, mas valia dinheiro, era um concurso de calouros. Eu me inscrevi no concurso, eu ganhei o concurso e eu dei o dinheiro pra minha mãe. Falei, você não vai dar o dinheiro pro meu pai porque ele falou que eu não consigo cantar, então ele não merece esse dinheiro. Fui vingativo. E aí eu decidi que eu iria estudar canto, né? Eu cresci com a minha voz sendo considerada estranha, porque a minha voz era muito aguda para um menino, e eu cantava no meio de meninas, e eu era muito afeminado, então aquela voz aguda, aquela voz esquisita, aí minha puberdade demorou, veio muito tarde. Pra você ter ideia, eu cresci barba, assim, depois dos 20 anos, gente. Então, eu não tinha pelo no peito, todos os meus colegas tinham barba, pelo no peito, bigode, voz grossa, e eu com a vozinha de criança ainda. E o povo chamava de mulherzinha, etc. Então eu cantava com aquela voz estranha lá, e por mais que eu fosse afinado, as pessoas não achavam aquilo bonito, elas achavam esquisito. E então eu cresci sem ouvir elogio da minha voz. Mas eu pensei, eu vou virar cantor. Eu vou estudar o que tiver de mais difícil. Aí eu fui pro canto lírico, estudei canto lírico. Sofri muito no canto lírico também, porque minha voz não soava lírica. Dentro da escola eu estudava todos os dias, eu era muito dedicado, porque eu queria muito dominar a minha voz. E eu ia pra escola de manhã, eu estudava à tarde, mas eu ia pra escola de manhã e ficava lá estudando onde tinha sala. Quando não tinha sala, eu estudava no banheiro. Quando não tinha espaço no banheiro, eu estudava no meio do mato, porque a escola ficava dentro de um parque. Eu estudava. Eu cheguei a fazer vocaliza em cima da árvore, na garagem do prédio que eu morei com os meus pais,
porque não dava para estudar em casa, porque meu pai e minha mãe estavam em casa, o apartamento era muito pequeno. Então eu desci pra garagem, falei, pô, mas aqui na garagem vai ficar passando carro, vai ficar passando gente, vai me ver. Aí eu tive a brilhante ideia de subir em cima de uma árvore onde ninguém me via. E eu lembro que as pessoas ficavam passando na rua, tipo assim, que barulho é esse? De onde tá vindo esse barulho? E eu lá tentando fazer meus vocalizes para entender o canto lírico. E dentro da escola de canto lírico eu ouvi não de professores, um professor de violino chegou a falar que ia mandar construir uma sala com tratamento acústico e isolamento para eu cantar os meus agudos caprinos, porque eu atrapalhava muito quando ele estava dando aula de violino. Ele me falou isso na cantina, um professor. Ele estava errado, ele não tinha direito de me falar isso. E eu, por sorte, eu consegui falar isso pra ele. Falei, você não devia me falar esse tipo de coisa. Né? Eu sei que, tipo, talvez o meu som soasse muito estranho dentro de uma escola de canto erudito, mas ele era um professor, ele devia, sei lá, me incentivar e tal, e não tentar me derrubar, né? Me colocar pra baixo. E a própria diretora da escola achava que eu usava drogas, porque ela falava, não é possível uma pessoa cantar tão agudo quanto você canta. Isso não faz bem para a saúde. Você tem certeza que você está bem? Ela botou uma fonoaudióloga me acompanhando durante 2 meses. E tem um relatório que eu tenho original. Eu devia ter procurado ele para mostrar para vocês, mas uma hora eu mostro. A fonoaudióloga, ela me avaliou, ela avaliava até o que eu comia, gente, porque eu fazia aula 1h30 da tarde depois de almoçar. Então ela ia pro restaurante, ver o que eu comia e depois ia pra minha aula. A minha professora não queria que ela ficasse dentro, porque a minha professora era totalmente contra isso, que ela ficasse dentro da sala, que ela me acompanhasse, mas eu falei, não, deixa ela me acompanhar. Agora ela vai ver que eu sou estudioso e que eu não sou louco, esse louco que eles estão pensando. E aí fizeram um relatório lá, olha, ela escreveu, ele é um contratenor, que tem uma voz de extensão tal a tal. Quando ele canta, eu acompanhei na aula, não parece ter esforço, a professora está ciente. Ele está fazendo tudo dentro das capacidades fisiológicas dele. Com o tempo, a voz dele vai encorpar. Por enquanto, a voz dele ainda está muito clara, assim, não sabe fazer cobertura, mas com a prática ele vai melhorar. E aí, a única pessoa que me disse um sim, né, bem sonoro dentro da... Aliás, teve outras, mas a primeira pessoa que me disse um sim foi o marido da diretora. A diretora que duvidou de mim, que me botou a fonoaudióloga para me supervisionar, e o marido dela, ou ex-marido na época, eu acho, já era ex-marido, ele virou para mim e ele me perguntava todas as vezes, você é a pessoa que fica cantando com essa voz diferente, cantando essas notas tão agudas? Aí eu falava, sim, maestro, eu fazia aula de regência com ele. Aí ele me perguntava todas as quintas-feiras, depois da aula dele, que a gente se encontrava no café, porque eu saía da minha aula, ele saía da segunda turma de regência, e aí lá no café ele me perguntava, é você que fica cantando essas notas? Você canta essas notas todos os dias? Você consegue cantar essas notas com cobertura? Essas 3 perguntas ele me fazia praticamente toda quinta-feira. E aí, 2 meses antes dele falecer, porque ele já era bem velhinho, ele me perguntou de novo. Ele falou assim, era você que estava cantando essas notas tão agudas? Você canta essas notas tão agudas todos os dias? Você consegue cantar com cobertura? E antes eu sempre respondia para ele, maestro, eu não entendo o que é cobertura, eu não consigo fazer, mas eu estou tentando. E quando ele me perguntava de novo, eu pensava, gente, esse homem já está caducando, porque ele está me perguntando a mesma coisa. Será que ele não lembra que ele me perguntou isso? E aí da última vez quando ele perguntou, eu falei, maestro, eu acho que eu tô começando a entender o que é cobertura. Aí ele virou pra mim e falou assim, você canta essas notas todos os dias? Fá 4, Sol 4, pela numeração brasileira, né? Se fosse americana seria Fá 5, Sol 5. Aí eu falava, sim, maestro, cantar eu canto, né? Com esse timbre aberto aqui, mas eu canto. Aí ele falou assim, olha, então continua estudando. Do jeito que você está estudando. Continua, estuda todo dia. Porque você vai longe. Na hora eu levei um susto, assim, nossa, maestro, muito obrigado mesmo, o senhor tá falando isso pra mim. E aí... Peraí, gente. E
já não desistia, né? Eu era muito persistente. Mas aí quando ele me falou isso, eu falei, que bom, uma pessoa... E ele era um maestro super respeitado, ele tinha sido maestro do maior coral, o coral mais famoso de Minas Gerais, que já tinha viajado o mundo inteiro. Então a opinião dele parecia inquestionável, assim. E aí eu já não ia desistir mesmo, eu acho, nunca, até alcançar meus objetivos. Mas aquilo me deu uma grande força, assim. Mas aí é isso, então, tipo assim, meu pai me falou não. E eu corri atrás para estudar, porque do jeito que o que eu já tinha não era o suficiente, então eu precisava de uma coisa nova. Isso me fez estudar canto lírico, me fez estudar teatro, porque meu pai também me falou não para fazer teatro. Meu pai dirigia um grupo de crianças na igreja, só que eu não podia fazer parte desse grupo, porque meu pai era o diretor. Eu pedia para ele, ele falava assim, não, você é meu filho, você não pode fazer parte, porque se você for para lá eu vou ter que ficar tomando conta de você e lá é meu trabalho, então eu fui estudar teatro, eu comecei a escrever, fazer teatro sozinho, e eu fui fazer, né, me formei num curso técnico de formação de ator, me formei num curso técnico de música, estudei canto lírico, estudei licenciatura, me especializei em belting, estudei balé, então tudo que as pessoas disseram pra mim que eu não podia fazer, eu, nem que fosse de raiva eu ia fazer, sabe? E aí isso me fez ser a pessoa com as formações, os muitos diplomas que eu tenho hoje, com todas as coisas que eu aprendi. Eu já viajei para fora do país, assim, já fiz tanta coisa graças à arte, né? Já trabalhei na Espanha, já conheci a Disney, já viajei o Brasil inteiro, já fiz musical em São Paulo, já me apresentei na televisão, então já compus, já fiz um monte de direção de um monte de espetáculo, já ensinei, ajudei um monte de gente a cantar, a desenvolver a sua arte. Então, os nãos é que me impulsionaram. Se meu pai tivesse deixado eu cantar galopeira e beleza, talvez aquilo lá não me fizesse ter tanta gana para ser artista, né? Essa experiência, se ela tivesse sido diferente. Ou talvez eu teria sido mesmo, teria sido mais fácil, mas enfim, a minha história foi com não, e com não eu fiz muitos sims. Então, não para não, tá? Só porque alguém tá duvidando de você, agradeça, porque deixa isso mexer com você, mexer com a sua determinação, porque às vezes quando tá muito confortável, a gente fica. Quando tá desconfortável, a gente resolve sair do lugar, tá bom? É isso aí. Clique em gostei, comenta, compartilha, se inscreva no canal e um beijo. Até a próxima. E se você gosta da minha didática, entra aqui no link aqui embaixo, procura saber se tem inscrição para o meu curso online de belting e vem estudar comigo, tá bom? Até mais.